Tá bem quente, sabe? Onde eu tô, nos Estados Unidos, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha vida, certo? Eu sou Ana Alfonso, sou casada com o Felipe Alfonso, estamos morando, pra mim, são 6 anos, vai completar aqui, eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria de falar um pouco do que eu tô aprendendo com a Bíblia. E eu vejo, assim, que é um assunto, falar sobre casamento é um assunto, assim, principalmente pra mim, né? Eu gostaria que tivesse muito, assim, na minha igreja, sobre... A gente vai numa igreja americana, né? E eu gostaria muito que tivesse assuntos pra casais. Eu sinto essa necessidade. Mas, como não tem, eu acabo escutando no YouTube, ou então mesmo pela Bíblia. E eu fico vendo, assim, que como eu gostaria de ter uma referência, assim, pra casais, sabe? Eu ainda não encontrei no YouTube, seja homem ou mulher. Tem o pastor Cláudio Duarte, mas eu gostaria muito também que tivesse uma mulher como referência nisso, né? Pra falar sobre, em específico, sobre o casamento, pra abençoar mesmo, né? Uma palavra pra ser bênção pro casamento. Mas enquanto isso, graças a Deus, até agora, o que mais tem falado comigo é sobre a submissão, certo? Então, para os dias atuais, eu estar falando aqui sobre isso, muitas mulheres não vão entender, não vão nem querer ouvir sobre isso, né? Que a mulher casada fala na Bíblia sobre isso. Eu vou estar trazendo um versículo da Bíblia que está em Romanos, que fala sobre isso, para a gente entender que isso não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Então, eu percebo que as mulheres modernas e até mulheres cristãs, quando escutam isso, às vezes não entendem, né? Ou então, na maioria, não entende que isso é para o bem, isso é algo que Deus colocou. Mas eu também vou falar aqui sobre a questão de quando não deve a mulher casada se submeter ao marido, certo? Então, já em Romanos 7, do versículo 2, vai falar: a mulher que está... A mulher... eu vou ler primeiro o versículo 1, pra gente entender tudo, certo? Pra gente entender melhor. Já no primeiro começa a falar, Romanos 7, o primeiro versículo fala: não sabeis vós, irmãos, pois que falo ao que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Certo? Eu vou parar por aqui. Então, vai continuar explicando sobre isso, mas eu quero enfatizar essa parte, né, que a mulher está sujeita ao marido. Então, é uma lei para toda mulher cristã deve receber isso como uma lei, mas tem um porém que eu já quero falar, que assim, a mulher não pode se sujeitar a tudo o que for na questão do pecado. Então, se o marido não é cristão, ou então até mesmo se o marido é cristão e fala algo que vai fazer com que essa mulher peque, então ela não precisa sujeitar a isso, né? Tudo que tem a ver na base do pecado. Mas se não é pecado, se o que o marido quer fazer, coisa simples que eu já ouvi, por exemplo, no meio evangélico, que o marido encontrou um emprego em outro estado ou em outra cidade, a mulher ficou meio assim, se iria ou não, então ela tem que se sujeitar a isso. É mais ou menos isso, porque essa questão não é pecado. Então ela tem que largar o emprego dela e tentar se ajustar, tem que tentar se ajustar nessa situação, né? E tentar ver outro emprego na nova cidade, por aí vai, é um exemplo. Então, outra coisa também caso seja algo
simples, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Se caso, mesmo o marido sendo cristão e ele vê, por exemplo, a questão da maquiagem ou então das roupas, que se ele é um cristão assim, que é mais rígido, então vejo assim que eu não vejo nenhum mal nessa mulher se sujeitar a isso, ainda que ela, por exemplo, goste de maquiagem e goste de calça jeans, mas se ele é cristão, sabe, sujeite a isso como se fosse a Cristo, ou então ore para que no momento certo, na hora certa, ou então tente ver assim que é melhor estar, sabe, em paz no casamento do que brigar por causa disso. Agora, é mais complicado, por exemplo, quando o homem, eu acredito, não é cristão. Porque esse homem que eu tô falando aqui, nesse outro exemplo, que o homem era cristão, mas era bem rígido na questão da maquiagem, né? Um cristão mais rígido sobre esses assuntos. Então, eu olho assim que, quanto a isso, ele tá pecando, mas, tipo, ele quer acertar pelo excesso, sabe? Ele quer acertar com Deus pelo excesso. Só que, no casamento, uma mulher que bate de tecla com o marido vai ter briga. E ainda mais se o cara, eu tô aqui imaginando se ele for pastor, então ainda é mais complicado, porque ele vai ser desonrado pela mulher e também, consequentemente, pela igreja, né? Então, eu vejo que o melhor é essa mulher se sujeitar a isso, que é só a maquiagem e a roupa, sabe? Mas eu vi certos assuntos, como, por exemplo, questão de a mulher vai trabalhar ou não. Então, aí tem esposos que querem que a mulher trabalhe. Então, eu não vejo nenhum mal nisso da mulher se sujeitar. Mas se a mulher não quer e o marido quer, então, tá vendo? Já tá tendo desavença. Então, essa mulher vai ter que ver um jeito. Ela pode trabalhar só meio período, ver de uma forma que ela possa tanto realizar o sonho dela de, tipo, cuidar dos filhos, cuidar da casa, se esse é o sonho dela. E ela pode, hoje em dia, a mulher pode até trabalhar online, né? Então, o que eu vejo mesmo sobre isso vou trazer aqui a parte, por exemplo, da intimidade. Então, a intimidade, se não é pecado, tudo bem, sabe, assim, sobre o que você vai fazer na sua intimidade. Mas se o seu marido quer fazer algo que é pecado, então não faça, ainda que ele não seja cristão e não entenda. Você tem que explicar, é a melhor oportunidade para você começar a falar de Deus. Parece assim que, mas isso tem a ver com Deus, então é algo que vai abrir o leque para você explicar por que você não vai, tipo, fazer certas coisas que no mundo faz e não vê como mal, né? E eu vejo que é uma oportunidade para você falar de Deus. Agora, quando o homem é cristão e quer pecar, sabe? Eu tô aqui imaginando na parte da intimidade, né? Mas se tem outro pecado, sei lá, mentira, coisa simples, não faça, porque é algo que você vai desonrar a Deus. Acima do marido está Deus. Agora, se é algo que não peca, como falei, é uma escolha simples, é uma escolha que vai abençoar o lar, é algo que o melhor seria estar de comum acordo, mas se é algo que vai abençoar o lar, é algo que vai abençoar a mulher, é algo que vai abençoar a casa, então eu não vejo mal nisso da mulher se submeter. Agora, se é algo que é pecado, então a mulher não deve se submeter por conta disso, porque ela vai estar desonrando a Deus. Então, acima desse marido vai estar Deus. Então, apenas mesmo nesse quesito, se tiver outro quesito eu posso trazer aqui, mas até agora o que eu imagino e o que eu vejo até agora que a mulher para não, sabe, ser submissa ao marido é nesse quesito do pecado.
e ela vai estar livre dessa lei que aqui mesmo fala em Romanos, né? Que é uma lei do marido, né? Você pode ver que a mulher está ligada pela lei. Mas quando o marido está morto, então ela está livre da lei do marido, tá vendo? É uma lei pro casamento, e aqui ainda colocou que é uma lei do marido. Então, mas existe acima da lei, dessa lei, né, em Romanos fala, né, sobre a lei do marido, acima dessa lei está a lei de Deus. Então, por isso que eu falei aqui, né, que quanto ao pecado, Deus não é assim, não passa a mão na cabeça sobre a questão do pecado. E as coisas de Deus são claras, é simples de entender, e eu vejo que com Deus não existe confusão, a gente só tem que entender a situação, né? Que muitas das vezes a gente, por exemplo, pode só ficar nessa tecla de que, assim, na Bíblia tem essa lei sobre a mulher ser submissa ao marido, mas ninguém fala que tem certas, sabe? Tem certas situações que não é pra gente ser submissa ao marido. Então, era isso que eu queria falar aqui pra vocês. E outro assunto, né, na questão da lei e também na questão do pecado, eu lembrei agora, né, na parte de Gênesis, né, que foi o primeiro casamento, que foi de Adão e Eva, e aconteceu isso, né, de ter a entrada do pecado, eles eram puros, mas por conta de Eva veio o pecado. Adão, por consequência, acabou também pecando, né? E a gente pode ver que foi por falta de uma submissão. A gente pode até pensar nisso, que primeiro Deus deu a ordem, depois Deus ensinou a ordem para Adão. E depois a Eva acabou sabendo. Não relata que Deus falou para ela, mas mesmo que se Deus não falou para ela, o Adão deve ter explicado para ela as regras, né, do jardim. E ela simplesmente tentou, sabe, falar para o Adão e mostrar o fruto. Então, se Eva tivesse obedecido à lei, tivesse obedecido a regra de Deus, que primeiro a regra foi de Deus, então eles não teriam sido expulsos. A gente, por exemplo, estaria ainda nesse jardim, estaríamos puros, sem precisar pensar em como agradar, assim, sem precisar pensar como se limpar sobre a questão do pecado. A gente iria viver mais de forma livre, alegre. Hoje temos esse resquício da questão do pecado. A gente pode ver que viver aqui no mundo é muito difícil, é muito complicado. Se estivéssemos no jardim, tanto dentro quanto fora, seria mais fácil. Não iria nos causar dor, sofrimento, tristeza. Iríamos estar num ambiente cheio de amor. E por consequência do pecado, a gente vê como o mundo está, né? E é tão incrível que eu mesma conversando com meu esposo sempre bate na tecla quando vemos um filme ou alguém fala, né, na questão de que, por que tem tanto sofrimento no mundo? Por que Deus deixa? Sempre colocando Deus como culpado, né? E meu esposo sempre fala assim, as pessoas nunca lembram do mal, as pessoas nunca veem o outro lado da moeda, sempre pensa que a culpa é de Deus. Então, é isso que no mundo, Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a gente tem que, toda a submissão que vier para nós, né, tudo que os nossos esposos vier falar pra gente sobre a questão de o que eles querem que a gente faça. Hoje mesmo, algo simples, sabe? Que meu esposo falou pra mim, olha, não esquece de limpar o fogão, porque eu vi que tá sujo e tudo. Algo simples aqui eu vou trazer. Então, na hora que ele falou isso,
sabe, veio a carne já falando assim, poxa, eu tô fazendo tanta coisa hoje, ainda vou ter que limpar o fogão. Mas eu respirei, não falei nada pra ele, foi algo que aconteceu nas minhas emoções, algo que aconteceu, né, quando veio isso, sabe? Eu acho que só em pensar assim, tem que submeter, tem que obedecer, né? A parte de obedecer também é bem difícil pra gente, mas respirei, pensei, não, vou fazer, é de Deus, porque quanto mais essa casa estiver limpa, arrumada, menos coisa eu vou ter para fazer na semana. E vi como algo bom. E sabe o que eu percebi também? É que se a gente parar para pensar, não é somente a gente que tem que ser submissa. Meu esposo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Ele, no trabalho dele, tem que ser submisso ao chefe dele. Quando a gente vai à igreja, a gente tem que se submeter ao pastor da nossa igreja e à liderança também, porque tem outras pessoas também que lideram na igreja, não é somente o pastor. E eu vejo assim que, nossa, como isso ajuda também na parte do trabalho, porque todo o trabalho que a gente for fazer, né, requer isso, vai ter alguém superior a gente tem que ser humilde, a gente tem que saber como obedecer ordens. Não é somente a gente obedecer lá fora, né? Se fazer de bonzinho lá fora, mas dentro da nossa casa é uma desordem, é uma bagunça. Então, a submissão é para ter ordem, a submissão é para, sabe, ter essa hierarquia, é para, na hora da última decisão, saber quem é que tem a última palavra, quem tem a última direção. E eu vejo que isso é tão bom para os filhos já saberem também na parte sobre paternidade, sobre masculinidade também. Isso é muito bom. Então, se a mãe já é submissa ao esposo, então os filhos mesmo já vai entender isso, sem precisar, sabe, sem palavras, sem ensino, vai saber o que é ser pai, o que é ser um homem, sabe? A filha vai saber o que é, como é o caráter de um homem bom, o caráter de um pai bom também. E ela mesma, eu mesmo fiz isso, eu analisava minha mãe e meu pai sem ser psicóloga, eu mesmo analisava desde pequena e eu via o comportamento, eu via como é que ele se tratava, eu via como é que era a fala, eu via quando minha mãe estava calma ou não, sabia disso. A maior parte do tempo quem ficava mais calmo era meu pai. E eu sabia quando meu pai pedia algo e minha mãe fazia ou não fazia, e eu sempre ficava observando como era, sabe, o comportamento, a rotina. E eu tô falando disso quando eu era, desde que eu nasci até hoje. E eu vejo que por conta da modernidade, muitos valores se perderam de antigamente, mas eu percebi assim, vendo também como era antigamente, nas famílias não priorizava tanto a questão, por exemplo, da leitura da Bíblia, ou saber mais, se aprofundar mais da palavra. A gente está em uma época que é até melhor do que nos tempos de antigamente. Tem gente que até fala assim, eu nasci no tempo errado. Eu vejo que, graças a Deus, eu vejo que eu nasci no tempo certo, porque antigamente, ainda que a família ia para a igreja, não tinha isso de leitura da Bíblia, ou então de falar sobre esses assuntos antigamente, ainda que tinha certos valores que é o que falam na Bíblia, sabe? Ainda que tinha, como falei, sobre valores ou assuntos, né? Como a vestimenta, por exemplo, da mulher. Antigamente a mulher não vestia calça, sabe? As mulheres de antigamente que eram valorizadas por ser donas de casa. Eu vi até um filme mostrando sobre isso, que era dois tipos de mulheres, né? Era uma mulher casada que era dona de casa, mas ela também, por conta que o marido era
tinha bastante dinheiro, então ela tinha também uma serventa. E aí eu pude até analisar tanto a serventa quanto a mulher dona de casa, né? Então a mulher dona de casa que não trabalhava tinha os filhos e tinha amizade com essa mulher que cuidava da casa, que fazia, né, mais o trabalho. E de certa forma tinha uma ordem, sabe? Mas não mostrou, tanto que não mostrou um filme antigo, sabe? Que foi colocar cores, tipo, né? Não sei qual foi o ano, mas que foi antes, quando assistiram esse filme na primeira vez, né, que foi feito, não existia nem cores, e agora que foi colocar cores no filme. Então eu pude analisar assim que antigamente era um tempo difícil, porque quem era rico e quem era pobre. Eu ficava observando assim, essa serventa nunca vai casar, ela nunca vai também poder ser uma dona de casa e ter filhos, sabe? E eu vi assim que ela nunca pensava nisso, né? Ela fazia o trabalho dela bem feito e tudo, mas eu analisei também a parte do comportamento, então eu mostrava a mãe, esposa, que também era dona de casa, então ela ajudava na cozinha e tudo, mas o pesado da limpeza ela não ajudava. E eu vi assim que mostrava que era uma mulher calma, tranquila, alegre, enquanto que a serventa colocou de uma forma engraçada, mas que a mulher era séria, sabe? O rosto dela passava isso, seriedade. E eu vi assim que me incomodou nessa parte, porque eu queria também que a serventa tivesse um final feliz, né? Mas assim, o enredo da história, a principal, era a filha, que já estava também já encaminhando para ser igual à mãe, sabe? Para também casar, já tinha um namorado e que estava ali mostrando mais a história da filha, mais velha, né? Dessa família. Só que aí eu parei para pensar, nossa, estamos numa época que a gente tem agora liberdade. Antigamente, como eu falei, né, apesar de não ter essa confusão, era bem assim, mais claro sobre a família, sobre os filhos, sobre o que a mulher tinha que fazer na casa, era menos coisa para fazer nos dias do que a mulher moderna. E eu percebi assim que, porém, tinha esse lado que não tinha liberdade para todo mundo. E como eu falei, é isso que eu observei. Quem era rico era bastante rico e quem era pobre era bastante pobre. E hoje a gente pode dizer que estamos numa época que a gente tem a liberdade, que a gente pode muito bem não precisar passar por isso. A gente tem a liberdade de poder abrir um negócio próprio, por exemplo, e não precisar ter que se submeter ou viver para sempre às custas de alguém. Ou então, se você tem vontade de ser dona de casa e não trabalhar, você também pode fazer isso. Mas como eu trago aqui, estando bem e de comum acordo com seu marido. Eu vou dar aqui sobre o meu exemplo, né? Eu dou graças a Deus que meu esposo, ele me deixa livre, sabe? Sobre escolher se eu quero trabalhar ou não. Então, a única coisa que vai pegar comigo é quando eu tiver filhos, porque eu quero muito criar, sabe? E na parte financeira, a gente tá bem, a gente consegue fazer isso, sabe? E claro, da forma economizando. Então, a única coisa que eu ainda tô pensando é quando vier os filhos, se eu vou trabalhar ou só mesmo cuidar da casa e dos meus filhos, sabe? Ainda não sei exatamente sobre isso, né? Não posso falar aqui. Pode ser que eu mude de opinião, então eu prefiro não falar. Mas eu gosto muito disso, graças a Deus, sabe? Deus que colocou isso no coração do meu esposo. Eu não precisei forçar nem nada. Eu simplesmente conversando com ele, falei assim o que ele queria e tal. Então, isso é muito bom quando
a mulher ela tem liberdade nisso, né, de poder escolher, ver o que é melhor para a família. Mas eu vejo assim que tem que ter o comum acordo, porque tem homens que gostam de falar para os outros, assim, minha esposa também trabalha, minha esposa ganha mais do que eu, assim, eu tava até conversando com meu esposo, que eu falei assim, se eu trabalhasse, ganhasse mais que você, o que você pensa sobre isso? Então, ele falou assim, não me incomoda de se você for ganhar mais do que eu. E tem outros homens que já incomoda, que ele quer mostrar que ele é o homem da casa, que que o trabalho dele vale mais, assim. E eu vejo assim que para a mulher não é isso, que o desejo do coração da mulher é ela ter amor, ela ter, sabe, o filme de romance vivido no casamento dela. É isso que eu vejo, né, pra gente. Eu vejo assim que o que passa no filme, o que passa nesses filmes de romance, ele não mostra tanto a realidade do casamento. E eu tava até analisando que eu falei aqui de um filme antigo, pra você ver, pra eu ver sobre o casamento. Eu gosto muito, agora que eu tô casada, eu queria muito ver filmes, conteúdos mais pra casais, sabe? Mostrando mais casamento, família. Então eu vejo assim que os filmes românticos, eles mostram mais quando a menina vai conhecer ainda o cara que ela vai casar. A maioria dos filmes românticos, de tanto eu ver, já sei que a principal, a maioria é uma menina ou uma jovem, né? A maioria dos filmes coloca como uma jovem solteira que vai encontrar um rapaz que no final vão estar juntos. Quando não tem um casamento, eu gosto. Diante dos filmes românticos, que mais eu gosto é quando no final tem um casamento. Pelo menos isso, né? Mas até isso, a maioria que eu vejo aqui não tem mais isso. Só mostra que eles terminaram juntos. E eu vejo assim que isso não é tão bom pro casamento, não ajuda tanto. Mostra sempre esse, sabe? Mostra sempre esse lado que não é o que precisa no casamento, que não mostra a realidade do casamento. Por conta de que no casamento vai dar aquela esfriada, vai ter uma outra rotina, não vai ser sempre para sair, para passeio, para folia, né? Tem a rotina do casamento que não é sempre assim que a gente gosta, ou então não é sempre algo que vai nos dar, por exemplo, a alegria assim em estar fazendo a rotina. Claro que vai ter momentos de alegria, mas tá tudo bem quando vem a rotina ou quando o sentimento esfria, sabe? Não tem mais aquela paixão. Isso é normal. Isso é normal. O anormal é quando só tem paixão, porque tem que nascer o amor, né? Conforme os anos, o tempo. O amadurecimento é isso, de ter a amizade entre o casal, sabe? E é isso que vai fortalecer o casamento, é a amizade. E eu vejo assim que é muito assim difícil encontrar filmes que vai edificar, que vai ajudar no casamento. A gente tem que ter cuidado até com os filmes românticos, porque pode até prejudicar. E aí se você tem uma briga, não sabe, o seu casamento não tá tão bem, e aí você vê um filme desse, você vai sentir ainda pior, sabe? E não vai te mostrar a solução, como resolver o problema no seu casamento. Então é um conteúdo assim que eu quero estar trazendo para o canal ainda mais. Eu comecei a falar aqui da submissão, mas eu quero trazer outros conteúdos. E a gente tem que entender isso, que é algo bom, é algo que não precisa a gente entender nos mínimos detalhes. Eu aplico e vejo que é uma bênção para o meu casamento. E eu vejo assim que
ajuda também na identidade, na minha identidade e na identidade do meu esposo também, sabe? Por conta de que agora ele é o homem da casa, não é só eu, a mulher da casa, ele também é um homem, ele também é dono da casa. Então é muito bom isso, dele participar, dele ser o homem da casa, eu ser a mulher da casa. E isso vai, assim, fortalecendo nossa identidade, vai até melhorando, e isso eu vejo que é como se fosse um preparo para quando eu ser mãe. E fica até melhor, fica mais organizado, fica até melhor de viver conforme a palavra fala, né? E eu vejo assim que isso vai ser bênção para o casal, vai ser bênção para os filhos, você vai estar ensinando, aplicando o que fala a Bíblia, a gente aplicando o que fala a Bíblia, como a mulher deve agir e como o marido deve agir, e acontecendo isso na casa, vai ser bênção para a família, vai ser bênção para os filhos, vai ser bênção para a gente, vai ser bênção também para o meu esposo e para o seu esposo. Então, e para caso tenham homens que estão escutando, então você fazendo o que está na Bíblia, vai ser bênção para você e vai ser bênção também para sua esposa. E é o que Deus tem e como Ele criou de forma em ordem, em decência, sabe, em santidade, tudo isso é algo que vai complementando, que, sabe, não é somente viver na submissão, não é um item, são vários itens que a gente vai vivendo e vai ser bênção pro casamento. E a gente tem que entender que esse conteúdo, esse assunto, é algo que é como a Bíblia falou, né? Que é desde quando casou até ficar velhinho, até quando ficar junto, sabe? E isso vai ser uma bênção, ainda que eu não tenho assim como explicar, mas praticando, já colocando, agindo e praticando conforme o que fala a Bíblia, me dá paz, ainda que eu não entenda, e praticando isso, acaba vindo paz, acaba me mostrando que eu estou no caminho certo. E isso ninguém vai, sabe, tirar de mim. É algo que eu tento fazer primeiro para Deus e depois para o meu esposo. E quando eu faço isso, eu vejo que é algo que traz ordem, que é bênção, que traz também a santidade, ainda que eu não falei sobre a santidade, né? Também traz santidade. Traz melhora também nas nossas emoções, faz com que a gente esteja, sabe, mais calma, ou então estejamos prontas para obedecer a ordem de uma pessoa que esteja acima da gente também. A gente vai ter controle, domínio próprio também ajuda, sabe? E entre outras coisas que eu não falei aqui, né, outros fatores. Então, por enquanto eu quero falar sobre isso, falei também sobre os filmes, é algo que eu quero também estar trazendo pra gente tomar cuidado, né? Porque tudo o que não vai edificar o nosso lado, tudo que vai trazer confusão, é algo que tem que ser descartado, é algo que a gente não pode, é melhor nem ver, sabe? E é algo que a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo para obedecer a ordem, né? A primeira ordem a gente tem que obedecer de Deus. E essa ordem foi Deus, não foi assim, uma ordem que os homens se juntaram, os homens cristãos. Não, é algo que está na Bíblia. E a gente só tem que entender essa ordem de Deus. E eu vejo assim que Deus não coloca de forma rígida, como eu já expliquei e falei, né, sobre a parte de que tem momentos que é para ser submissa, mas tem momentos que não já expliquei o porquê. Então, Deus não coloca a ordem de forma rígida, mas Ele coloca que fazendo isso, o esposo falando algo que não é pecado, que vai ser bênção, sabe? Então, é para submeter, para abençoar o lar, para abençoar a casa, para
criar harmonia na casa. E tudo isso está na Bíblia. Não é algo que eu inventei, não é algo que meu esposo inventou, não é algo que, sabe, é da Bíblia. A gente só tem que começar a entender que é para o nosso bem, que Deus colocou isso para abençoar o casamento. Deus colocou isso porque Ele nos ama e porque tem um propósito por trás, porque é algo mais profundo, que eu te falei assim de forma rasa, mas que conforme a gente vai obedecendo, Deus mesmo vai revelando e mostrando, sabe, que é pro nosso bem. Ele fez essas leis, fez em amor, e não pra, sabe, nos prejudicar, não pra nos aprisionar, não tem nada a ver com isso, mas para abençoar mesmo, para criar ordem, decência no lar. Então é isso, gente, que eu queria falar sobre este assunto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe a sua casa e que você possa receber essa bênção, né, de aplicar a submissão e ver a bênção. Você mesmo pode colocar assim como teste, se você não acredita. Então começa a tentar ser submisso e ver como seu marido também vai acabar mudando, como ele vai assim ser surpreendido pela sua atitude e vai querer te agradar também. Eu vejo assim que muitas mulheres querem ser agradadas pelos esposos, mas o esposo acaba não fazendo nada e acaba que a mulher fica estressada e o esposo, sabe, simplesmente dá um gelo na mulher, simplesmente não faz nada e fica aquela situação chata e nunca muda e nunca melhora o relacionamento. Não, Deus quer que haja a transformação, a melhora, a mudança e tudo que é dele já está na Bíblia, não tem nenhum segredo. Você mesmo pode procurar ler. Eu li Romanos, você pode ler para se aprofundar mais, né? No 7 já começa falando sobre relacionamento, sobre casamento, se você gosta desse conteúdo. Então é isso, gente, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.